Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Django. E nessa aula nós vamos dar continuidade àquela aula anterior, onde nós vamos criar então um template para aquele form. Então aqui está o arquivo forms que nós criamos. Depois nós viemos aqui em URLs, criamos o path. E depois criamos a view. Tá? As views, né? Beleza. E agora nós vamos criar aqui o nosso form, o nosso arquivo, né, para receber o nosso HTML, para receber o nosso formulário, tá? Vou criar um novo arquivo lá dentro de Learning Logs, de Templates Learning Logs, né, junto com os demais HTMLs aqui. E esse arquivo ele vai se chamar, lógico, né, New Topic HTML, beleza? E aqui eu vou primeiro fazer aquele extend, né, para estender a nossa base, nosso arquivo base. Então extends learning logs base.html. Beleza. E vou fazer também o end block, né? O block end block, perdão. Block. E o nome do block é content. Lembrando que isso vem daqui, tá? Do arquivo base. Nós já sabemos disso, né? E vou fazer o end block. Content. Beleza. Aqui dentro do nosso bloco, eu vou então colocar um formulário de HTML. Então eu vou passar uma tag, né? No HTML nós temos uma tag chamada form, que é uma tag para formulários, para você criar formulários. Desse modo você consegue encapsular praticamente, né, os dados que são passados pelo formulário, né, que são incluídos aqui, né, inseridos aqui no formulário, e aí você consegue executar algumas ações específicas de formulário. Tá? Uma delas é o action, é um atributo que nós temos aqui. Esse action ele vai servir para eu dizer, olha só, eu quero que você execute tal coisa, que você faça tal coisa. Envie esses dados para tal lugar. Beleza? Praticamente isso. Nesse caso aqui, nós vamos enviar os dados que forem inseridos no formulário para o URL new topic. Só isso, tá? Que é justamente essa mesma página, né? Essa mesma página aqui, ou seja, ele vai enviar para a mesma página que ele tá? Creio eu estou fazendo isso porque o livro está fazendo, né? Mas eu creio que se você só colocasse um ponto aqui, dessa maneira, funcionaria, né? Ele entenderia que era para enviar para a mesma página em que ele está. Mas eu vou fazer dessa forma porque é assim que está no livro, beleza? Mas você já fica aí com conhecimento de que se você só botar um pontinho, deve funcionar. Você pode testar aí para ver se vai funcionar. Beleza. E um outro atributo que o formulário tem é o método. Então eu posso dizer para ele, eu quero que você passe no método tal. Então eu tenho que passar, na verdade, para ele qual é o método que ele vai utilizar. E aí o método que nós vamos utilizar é o método post, tá? Método post, que é o mais comum a ser utilizado em formulário. Eu já expliquei sobre a questão dos métodos get e método post na aula anterior. Beleza, feito isso, eu vou fazer o seguinte, existe uma tag de template, são chaves mais a porcentagem, tá? Existe uma tag de template chamada CSRF underline token, que eu preciso passar dentro do formulário. É a primeira linha de qualquer formulário que eu criar em Django. Você precisa fazer isso aqui no HTML do seu formulário de Django. Na primeira linha dentro do formulário de Django. HTML. Volto a repetir para você não esquecer. Hein? Primeira linha dentro do formulário HTML de Django. Você precisa dessa tag de template. Por quê? É uma tag de segurança. Ela vai trazer aqui uma série de rotinas de segurança do próprio Django para evitar ataques hackers, tá? Logo depois existe uma tag, uma variável na verdade, ela não, olha só, que não tem a porcentagem. Variável são duas chaves, tá?
Então eu tenho chaves, chaves, fecha chaves, fecha chaves. Uma variável, e aí eu vou chamar forms, né? Que foi o que eu passei no contexto. E aí existe isso aqui, ó, o as_p. Isso aqui é mais para formatação, tá? Ele vai formatar o meu formulário. Ele vai formatar de forma que ele fique ali bonitinho um embaixo do outro, e vai ficar parecido, vai ficar mais próximo de um, a formatação dele vai formatar em forma de parágrafo, mais organizado e tudo mais, tá? Você pode testar depois, tirar essa variável aqui para ver como é que vai ficar a formatação do seu formulário. Claro que aqui vai ficar meio... não vai fazer tanta diferença porque a gente só vai ter um campo, né? Mas deixa aqui porque é bom que você já vá acostumando com esse tipo de variável aqui. O nosso formulário, os nossos campos do formulário, eles já são criados automaticamente, tá? Então, basta eu fazer isso aqui que o Django vai entender. Opa, tem uma tag aqui de formulário e tal, bonitinho. Opa, é para cá que eu vou botar aquele formulário que eu criei. Então aquele formulário aqui no arquivo forms, a view e tudo mais, ele já vai criar aqui. A única questão aqui é que o form do Django não cria automaticamente o botão para submeter o formulário, né? Que é aquele submit, né? Nesse caso aqui, ele está criando um button. Eu também prefiro criar buttons, tá? Do que eu acho mais fácil de manipular em relação a CSS. Nesse caso aqui, ele está criando um button e ele cria aqui o name, né? Com name submit, justamente para ele poder ter essa função de submeter ali os dados, tá? E aí, eu vou dar um nome aqui, né? Que vai ser adicionar. Feito isso, o formulário já está pronto, beleza? Ele já está pronto. Agora eu vou vir aqui em Topics para finalizar aqui, tá? E depois da minha lista de tópicos eu vou criar bem depois da lista, tá? Bem depois não, eu vou criar depois da lista, não vou criar dentro da lista não, vou criar depois aqui um link, beleza? Esse link vai ser para ir para a página de adicionar tópicos. Então o meu href ele vai ter aqui, deixa eu até copiar isso aqui, ó, para ficar mais rápido. Vou tirar esse topic D, porque não tem nada a ver. New underline topic. Tá? Então ele é um link que vai mandar para new underline topic. Beleza? Vou salvar aqui. E agora, opa, deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui eu estou na página Topics, tá? Então aqui eu tenho todos os meus tópicos, né? Se eu clicar aqui eu tenho o tópico sozinho, eu posso voltar para tópicos, tudo mais. E eu tenho agora um link adicionar novos tópicos, lembrando que o CSS a gente vai trabalhar depois, que é com Bootstrap e tudo mais. E aqui eu tenho adicionar novos tópicos, um link que ele vai me mandar para essa página aqui. Só para vocês verem, eu vou voltar aqui para tópicos, eu tenho dois tópicos. Eu vou clicar em adicionar novos tópicos e vou botar aqui, por exemplo, programação. Vou adicionar e olha só, ele voltou para a página de tópicos e agora ele me mostra 3 tópicos. Então eu consigo adicionar quantos tópicos eu quiser. E aqui, o que é importante a gente entender? Vamos lá, eu vou voltar aqui para adicionar tópicos. Eu vou clicar aqui em adicionar tópicos. O que está acontecendo quando eu clico aqui em adicionar tópicos? Ele está me mandando para a página de adicionar tópicos. E essa requisição que ele fez aqui foi por método get. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Se eu atualizar aqui, eu estou na mesma página e eu estou enviando por método get. Beleza? Se eu clicar em adicionar, ele, olha como o Django é maravilhoso. Ele já colocou até a mensagem de erro aqui, ó, preencha este campo, tá? Atualizei, ele continua na página tópico. O que ele fez aqui? Ele repetiu a requisição por método get para a página do adicionar tópico. Onde que eu estou querendo chegar com isso? E quando eu faço aqui, por exemplo, aula
matemática e adiciono, o que ele está fazendo aqui? Quando eu clico em adicionar e eu estou mandando uma informação aqui no campo, ele vai enviar isso por método post. Então existe essa diferença. Quando eu não envio nada, eu envio um método get. E aí ele me mantém aqui nessa página. Quando eu envio alguma coisa, ele envia um método post. Então o que ele faz? Ele envia esses dados do post, do formulário, para ele mesmo. Entende? Ele envia o formulário para ele mesmo. Por isso que aqui na view ele trata essa questão aqui do método post. Ou seja, se não for post é get, então normal, página normal. Isso aqui seria o suficiente para criar aquela página em branco ali. Só que ele também pode receber os dados que ele mesmo está enviando. Por isso que ele tem o método post aqui e eu tenho que tratar isso aqui. Entenderam agora? Eu poderia, por exemplo, criar uma nova página. Aí eu teria que ter uma nova view, eu teria que fazer um novo trabalho aqui e ter uma nova página só para receber esses dados. Ela não ia fazer nada, ela ia receber os dados, ia tratar os dados e depois ia redirecionar para algum lugar. Mas para que criar tudo isso se eu posso reenviar os dados desse formulário para a própria página em que ele está? Tá? E isso facilita demais, porque aí eu não preciso criar uma página nova. Eu não sei se fui bem claro, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido claro aqui no que eu expliquei, beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.